Glórias a Deus, eu saúdo os meus queridos com a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de estar compartilhando uma visão que eu tive em oração há poucos meses e também no mês passado, se não me falha a memória, uma revelação, uma revelação depois de ter orado e deitado para dormir. E assim que fecho os meus olhos e entro no sono, eu tive uma revelação clara, muito real, como num arrebatamento de sentidos, porque eu estava ali. E eu gostaria que aqueles que ouvissem prestassem bem atenção e considerassem, porque não foi produzido pela minha mente. E eu não andei pensando por estes tempos, e até mesmo na minha oração não estava se referindo a estas coisas, a estas situações em que tive, ou seja, não estavam contextualizadas em orações ou nos meus pensamentos diários. E a primeira foi que eu havia chegado do serviço e eu estava em casa, me aprontei e fui orar. E quando eu estava orando, novamente, na visão, com os olhos fechados, eu estava orando em algo totalmente desconexo com aquilo que eu veria. Nem me vinha à mente nada disso. Mas conforme eu estava orando, eu vi claramente, como se eu estivesse com os meus olhos abertos, como se fosse o filme diante dos meus olhos. Aquilo eu via numa tela como que toda escura. Eu via um chifre, sim, parecia como um chifre de um rinoceronte. Era um chifre, mas só que ele era muito grande na verdade. Não dava para ver da onde que estava subindo aquele chifre, parecia que era mesmo do chão. Parecia, eu não via da onde que ele surgia, mas eu via como que num tremor, num terremoto, eu via que aquele chifre, ele era grande, ele não era como se fosse uma ponta, um chifre de um animal qualquer, mas era como se ele fosse da espessura de uma árvore, daquelas árvores pau-brasil, algo bem espesso mesmo. E aquele chifre, conforme aquele tremor acontecia, eu via ele subindo, ele subindo, ele subindo, ele subia, e ele era todo manchado de sangue, um sangue já batido, um sangue já seco, e ele estava todo ensanguentado, né? Ele era meio que aquele branco amarelado, ensanguentado, e conforme aquele chifre ele subia, naquele tremor que eu observava, sumiu a visão, e no mesmo instante que sumiu apareceu outra visão. Eu via de longe também numa tela escura. Ao redor havia muita obscuridade. É como se fosse um caminho que não tivesse luz. Tudo ao redor era trevas, e eu via uma pessoa meio que de lado, quase que de costas, com vestes orientais, com vestes do povo do Oriente. E quando eu vi aquele homem com turbante, com a veste ali de uma cor meia de pele, né, bem grande, eu observei que aquele homem ele tinha um aspecto magro, alto, médio, altura, e tinha barba, né? Era uma pessoa magra pelo rosto, né? E me veio no entendimento que aquele homem
ele era um Afeganistão. No meu entendimento, eu sabia que ele era do Afeganistão, de um grupo específico. E quando eu olhava aquele homem, né, eu via que ele abria a boca e ele como que queria fugir de algo. É como se aquele chifre que havia subido, eu observava que aquele homem, ele também estava olhando aquela situação, aquele chifre que significa um poder, né? Um poder, quer seja político, quer seja religioso, mas um poder, um tipo de poder. Conforme aquele chifre ele subia, aquele homem, ele ele como que queria fugir, e ele abria a boca e ele proferia palavras contra aquele chifre. Ele proferia palavras e ele xingava, né? E um dos xingos que ele dizia: "Ah, ele é descendente de porco", se referindo àquele chifre. "Ah, ninguém acredita, né? Ninguém, todo mundo que está próximo àquilo, né, é convencido, ou seja, fica como louco, é convencido por ele". E naquele mesmo, isto foi um entendimento daquilo que ele falava e eu compreendi. E no meu entendimento, a princípio, eu meditando, eu pensei, mas por que que eu vi isso? Eu não estou orando a respeito de algo. Tem tempo que eu nem sequer peço alguma visão, revelação de algo, algum entendimento de coisa escatológica, mas foi algo espontâneo. E eu via aquele chifre subindo e no mesmo instante a visão mudava de lugar e aquele homem de vestes orientais ele estava como que é, surpreendido com aquele poder que subia, que emergia, e aquele homem, ele, mesmo ele sendo, né, uma pessoa de rígidas leis, de, né, outro padrão de cultura e de vida, né, muitas vezes até mesmo extremista pela forma que eu via, e eu sei que aquele povo é assim, no meu entendimento eu sabia que aquele homem era assim, extremista, rígido, eu entendia que aquele homem, ainda assim, aterrorizado, ele ficava aterrorizado com aquele poder que subia, com aquele poder que se manifestava. Então ele xingava alguém em específico, talvez alguém que estava em evidência por detrás daquele poder que ele podia contemplar, que ele podia ver. E ele proferia palavras, né, de xingamento, né, e ele tentava resistir, tentava se opor, mas que fugindo da presença daquele chifre que subia. E eu, a princípio, no meu entendimento, eu fiquei procurando raciocinar no meu entendimento. Pensei que aquele chifre, na verdade, é só pode ser daquele povo. Só pode ser. Mas depois, com o tempo, me veio à mente novamente a visão e me veio no mesmo instante o entendimento. Falou, não, aquele povo é uma coisa e aquele chifre é outra coisa. Então, eu acredito que quem tem observado notícias dos últimos momentos, dos últimos tempos, dos últimos anos, talvez possa compreender e tentar encaixar com esta visão. E eu gostaria de contar então também a revelação, porque foi como que num transe de estar no momento que vai dormir, no momento que eu desfaleci, que me veio tudo diante dos meus olhos, como que eu estando realmente dentro daquela visão, no sentido de que eu fui puxado para dentro daquela situação. E eu quero contar, isto tem mais ou menos um mês. E também eu não tenho orado por estas figuras, por estas pessoas. Eu não tenho
diretamente orado, pronunciado o nome destas pessoas. Mas numa dessas revelações que eu tive durante aí um mês e pouco atrás, que eu gostaria de estar compartilhando, e eu não quero que associem a primeira visão com a segunda revelação, que foi ali em sonho. Porque não é a minha intenção. Eu quero simplesmente deixar as duas. Se bem que para mim, fez sentido associar uma com a outra, mas o tempo dirá. E nesta revelação, quando eu já havia deitado, e foi muito rápido, assim que eu deitei, que eu coloquei a minha cabeça num canto para descansar, que eu fechei o olho, que eu estava adormecendo, então eu já fui puxado para dentro de um lugar na visão, para dentro de um corredor bem curto assim, e já estava caminhando diante de uma porta e abrindo a maçaneta daquela porta. Abrindo a porta, né, por aquela maçaneta, puxando ela, e assim que eu entrava dentro de um lugar, não sei se ali era um quarto, né, um escritório, alguma coisa assim, eu olhava para frente, eu entrava dentro daquele lugar e olhava para frente. E quando eu olhava para frente havia uma mesa, né, alguns equipamentos, tudo mais, né, e alguém estava sentado. Assim que ele observou que eu consegui entrar pela porta, no mesmo instante aquela pessoa que estava sentada na cadeira e eu via o nome todo passando em branco diante dos meus olhos, o nome inteiro e completo da pessoa que eu não vou citar. Esta pessoa teve uma grande influência, né, no mundo, né, fez negociações, né, esteve junto com outras pessoas, né, que estão em poder aí no mundo, né, e estava em evidência também. E essa pessoa, né, no anterior mandato aí de presidência, no anterior, sem ser no atual, no anterior, essa pessoa era um parente, né, do presidente anterior, sem ser o atual. Não aqui do nosso país, mas dos Estados Unidos. E eu via um nome passando diante dos meus olhos assim que eu entrei na, naquela sala, naquele quarto, não sei, naquele escritório, que eu pisei meus pés dentro, que ele observou que, opa, tem alguém entrando aqui, né? E parece que aquela pessoa, ela estava sentada ali, diante daquela mesa, e estava fazendo alguma coisa, e que com certeza não queria ser pega, né? Não queria ser, de certa forma, pega, desprevenida, mas a forma como ela se levantou, que foi de lado e rapidamente se aprontou a sair, virando como que é aquela pessoa que de certa forma tem alguma coisa, fez alguma coisa que não quer ser descoberto. Foi mais ou menos o sentido que eu via. E conforme aquela pessoa se levantava, assim que eu entrava na porta, entrava pela porta, entrava dentro daquele escritório, que eu pisava meu pé ali dentro, que ele observava, ele já virava de lado e saía de lado rápido, né? Para mim nem olhar nem no rosto, mas eu via o rosto da pessoa e batia com o nome inteiro que aparecia todo em branco, as letras passavam assim que eu estava abrindo a porta para mim entrar. Então eu entrava e aquela pessoa observava, percebia que estava sendo descoberto e no mesmo instante se levantava e já saía de cena, muito rápido. E me veio no entendimento que aquela pessoa, ela estava querendo descobrir o que se passa no coração dos homens. Eu não sei qual que foi a, o real motivo, ou como é que eu possa me expressar melhor,
Eu tenho o meu parecer, mas eu não gostaria muito de expor aqui o meu entendimento a respeito disto. É como se hoje em dia as pessoas, elas que estão aí em evidência e tudo mais, né, elas não reconhecem a pessoa de Jesus, elas não reconhecem que Jesus, né, é o cheio do óleo, da unção, repleto do azeite, né, é o ungido Cristo, o Rei ungido, o sumo sacerdote ungido, né, o profeta dos profetas ungido, capacitado, totalmente pleno de Deus, né, em todo o seu ser, no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, é a plenitude de Deus num corpo físico. Né? É um milagre extraordinário, ou seja, Deus, o infinito, se fez finito, se fez limitado. E essas pessoas elas não compreendem que ao Criador é a honra, ao Criador é a glória, ao Criador que se fez homem, a Ele são todas as coisas. É a sabedoria, a honra, o respeito, a reverência, a adoração, o culto. Todas as coisas pertencem a Jesus Cristo. Todas as coisas, Ele é digno. Ele é merecedor da nossa devoção, do nosso amor, dos nossos aplausos, de tudo o que é melhor que nós possamos fazer de coração a Ele. E muitas dessas pessoas no mundo aí afora, eles não compreendem, eles querem, né, que os seus nomes sejam eternos, eles querem que as suas famas elas continuem e que jamais sejam esquecidos os seus nomes. Eles jamais talvez pensaram que um dia vão morrer. Eles jamais pensaram que o que será depois da morte. Talvez eu creio que muitos deles nunca pensaram que um dia realmente vão morrer, vão deixar este plano aqui nesta terra. E muitas dessas pessoas, o objetivo delas é querer saber, né, o quanto antes o que se passa na mente, no coração dos homens, das mulheres, do ser humano, para saber como poder convencer, como poder fazer os homens, as mulheres estarem lhe seguindo, estarem de alguma forma sempre ligadas a elas. Elas se veem, muitas dessas pessoas, celebridades e tudo mais, elas se veem realmente como reais estrelas que não podem ser apagadas, que não podem deixar de existir e tudo mais. E no meu entendimento era o que vinha quando eu via essa revelação. E estava totalmente essa revelação desconectada de qualquer vídeo, qualquer coisa que eu tenha lido a respeito desta pessoa, né, que é um parente de um ex-presidente, né, que estava envolvido com. Aí ele fez o que jamais alguém conseguiu fazer, né, que foi um acordo. Ele conseguiu fazer uma negociação de povos, né, dos povos bíblicos que sempre estão em conflito, e ele conseguiu, né, fazer uma situação ali, criar como que o início de algo ecumênico, assim, juntamente com outras pessoas, né, que tem aí evidência, que são pessoas aí de evidência mundialmente. E assim, eu cheguei até mesmo a conectar, eu cheguei até a conectar tudo isso, né? Eu não estou dizendo que alguém seja um anticristo, né? Eu tenho obtido um entendimento diferente de muitas pessoas por aquilo que eu estudo e tenho obtido entendimento da Bíblia Sagrada. Ezequiel 38, 39, a Bíblia fala de um Gog, da terra de Magog, né? E que Gog, ele não que ele sai realmente de uma terra geográfica chamada Magog,
mas é que ele acaba se tornando o chefe cabeça, né, de uma determinada região, que é citado inclusive os nomes, né, Meseque, Tubal, e por aí se vai. E existe também o que a Bíblia chama de o príncipe da aliança, Daniel, capítulo de número 9. E existe também, a Bíblia chama de um assolador sírio, né? Minto, assírio, é diferente. Que a Bíblia fala, né, aí de pelo menos 3 personagens que para mim são distintos. Para mim são distintos, né? E eu tenho algumas razões biblicamente. Então, nós sabemos que estamos nos tempos em que as coisas estão para se cumprir, né? A igreja está na terra, né? Como realmente aquele que o detém sobre a igreja, na igreja, resiste, né? Todo o mal. E eu acredito que muito do que é a escatologia em escolas teológicas e tudo mais, respeitando o ponto de vista de cada um, eu acredito que muito daquilo que é escatologia, que é pregado, não é o que realmente é verdadeiramente, sabe? Eu acredito que principalmente escatologia se dá mais com interpretação, não somente pela própria Bíblia, porque a Bíblia sim explica a própria Bíblia, mas quando não há uma profundidade, não há profundidade nas coisas espirituais, então isso pode ficar muito vago. Então, é algo que pode ser interpretado, que realmente é interpretado de forma espiritual, muitas das vezes é interpretado de maneira literal, né? E acontece muitas bagunças, né, na forma de interpretação, né? Porque simplesmente é o entendimento humano pela letra daquilo que se está lendo. Então, mesmo a Bíblia conferida com a própria Bíblia, né, ali até mesmo algo que parece muito ser contextos iguais, mas não são, né? Requer oração, requer, e se Deus quiser, Ele revela, se Deus quiser, Ele dá visões, Ele dá sonhos para entendimento a respeito, né, destas coisas, e eu assim creio. É, bom, esta é uma experiência que eu tive de revelação de visão destes últimos 2 a 3 meses, que eu gostaria de estar dizendo com os meus irmãos, e espero que cada um possa refletir e considerar. E considerar, porque como diz a palavra do Senhor também, né, ninguém despreze, né, o dom que há em ti, dizendo para o jovem Timóteo, mas também a Bíblia fala, e não desprezeis as profecias. Né? Existe, né, sonhos proféticos, existem visões proféticas, existem sonhos reveladores, existem visões reveladoras de coisas que estão no passado, que aconteceu e que estão acontecendo, que é a ciência, e de coisas que estão por acontecer, né, que aí se enquadra já na revelação pela pela palavra do Espírito, né, o dom da palavra do Espírito, palavra de sabedoria, palavra de sabedoria. Graças a Deus, Deus abençoe a cada um, me perdoem a forma de expressar, eu estou aqui já 1 hora da manhã, um pouco cansado, mas é isso que eu gostaria de estar compartilhando. E considere. Logo, eu, se Deus permitir, se o Senhor permitir, eu estarei
dando entendimento de algumas coisas escatológicas daquilo que eu obtive o entendimento, de algumas coisas que eu obtive entendimento. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Em o nome de Jesus Cristo. Amém.